Fala, meus amigos, beleza? Série B do Campeonato Brasileiro. Não deu tempo de gravar aí ao longo da semana, né? Correria, trabalho e tudo mais. E a 21ª rodada já começou. Tivemos já 2 jogos, mas a rodada continua hoje e vai até terça-feira, certo? Então vamos falar um pouquinho desses próximos jogos e comentar aqui esses 2 jogos que já rolaram. Já agradeço a presença de todo mundo aqui no nosso canal. Deixa o like nesse vídeo para fortalecer aqui o nosso trabalho e aumentar a divulgação desse vídeo aqui, e se inscreve também no nosso canal para aumentar a relevância dele dentro da plataforma aqui do YouTube. O link na descrição leva você para todos os nossos canais, perfis e redes, para você poder acompanhar a gente em todos eles, beleza? Então vamos lá, na tela aqui, 21ª rodada da Série B, com esses 2 jogos que já rolaram. Ferroviária ganhando da equipe do Amazonas, né? O Amazonas que perde mais um aí, se mantém aí na última colocação do campeonato, e a Ferroviária que faz um campeonato de certa forma seguro, né? Tava se aproximando da zona do rebaixamento, mas com essa vitória consegue dar um salto aí e abrir 5 pontos de vantagem, pelo menos até agora. A rodada ainda segue, mas deu uma boa respirada a equipe da Ferroviária. O empate entre Coritiba e Chapecoense. É claro que o Coritiba fica decepcionado porque queria ganhar esse jogo e criar até uma certa margem para a equipe do Goiás, mas com esse empate assume a liderança pelo menos de maneira provisória. Um empate do Goiás faz com que o Goiás ultrapasse novamente e volte à liderança e pode até ganhar e aumentar essa vantagem, aumentar para 2 pontos a vantagem contra o Coritiba, mas o Coritiba jogou contra a Chapecoense, que é um time que não faz uma campanha ruim, certo? É um time que nesse campeonato aí tá fazendo uma bela de uma campanha, é o 4º colocado do campeonato, e um empate fora de casa para a equipe da Chapecoense não é de todo ruim, porque agora mantém-se praticamente de certeza na zona de classificação, né? Fica aí com 34 pontos. Se o Cuiabá ganhar, precisa fazer 6 gols de diferença, ganhar de 6-0 a sua partida para tentar entrar no G4. Então foi um empate importante, fora de casa, contra o, pelo menos até agora, líder do campeonato, Coritiba. Então, um bom ponto para a equipe da Chapecoense, tá? E hoje a gente já tem aí às 4 da tarde, América e Remo. Jogo aí em que acho que a equipe do América tem muita dificuldade nessa temporada. A equipe tá na beira da zona do rebaixamento e tá a 1 ponto apenas do último colocado. Então, é um momento do América muito preocupante. Só pra gente pegar aqui o histórico do América, pra mostrar aí pra vocês, né? Porque o time do América, ele fez até um bom início de campeonato, tava brigando aí por posições lá em cima, mas agora já vem de uma sequência muito ruim a equipe do América, despencando aí na tabela. Olha só, o time do América teve uma sequência agora de 6 jogos com 1 ponto conquistado apenas, certo? Então, uma situação bem crítica da equipe do América, que fez com que o time se afundasse nessa posição de perto da zona do rebaixamento, e pode voltar à zona se não conseguir ganhar essa partida do Remo, e que eu acho que o Remo é até favorito. O Remo aqui 6º colocado do campeonato, não assume mais posição dentro do G4, já não assumiria mesmo com a derrota da Chape, porque critérios de desempate não fariam o Remo alcançar a Chapecoense, mas mesmo assim agora nem alcança na pontuação, mas pode colar lá no G4. A distância que era de 3 pontos, ao final dessa rodada pode virar 1 só. Então acho que o Remo, mesmo fora de casa, entra em campo com a busca por uma vitória na partida de hoje. O Goiás joga contra o Operário e acho que o Goiás é favorito. O Operário, apesar de estar aqui no meio de tabela, deu uma recuperada, né? Era um time que estava até se aproximando da zona do rebaixamento, mas vem de uma boa sequência a equipe do Operário. Mas é o então líder Goiás, né? Que agora vai enfrentar a equipe do Operário para tentar reassumir a liderança do campeonato, a equipe do Goiás, tá bom? Então, acho que o Goiás, jogando em casa aqui, é favorito para esse jogo. Volta Redonda e Novo Horizontino. Aqui é Novo Horizontino, hein? Novo Horizontino viu agora a Chapecoense se aproximar. E com o empate do Coritiba, ele pode até tentar colar aqui no Coritiba, né? Torcendo por um resultado adverso também do Goiás, pode ficar bem coladinho nos líderes do campeonato. Então, acho que o Novo Horizontino é favorito nesse jogo contra o Volta Redonda, que é uma equipe de zona de rebaixamento, certo? Então, um time que tá brigando pelo acesso, brigando pelo título, contra um time da zona do rebaixamento, acho que a responsabilidade tá nas mãos do Novo Horizontino nesse jogo. Avaí e Cuiabá.
Cara, dois times que querem se aproximar do G8, né? Um duelo direto aqui, 2 pontos separam o Cuiabá e Avaí, né? E o Avaí jogando em casa. Bom, eu vou até num Avaí aqui, cara. Eu vou apostar aqui na equipe do Avaí. Aliás, deixa eu dar só uma conferida aqui, porque a tabela do GE não mostra as campanhas como estão das equipes, né? Mas eu consigo aqui pelo Flash Score abrir a tabela de classificação para a gente poder ver como é que os times estão em casa e fora. O Avaí, como mandante, de 10 jogos fez 19 pontos. E o Cuiabá, como visitante, em 10 jogos fez 9 pontos. Então, o Cuiabá não tem uma grande campanha como visitante, né? O Cuiabá tem uma campanha melhor como mandante, né? Então, fora de casa, o Cuiabá não é tão indigesto assim. Então, eu vou de Avaí nesse jogo aqui, tá? Atlético Goianiense e Botafogo de Ribeirão Preto. O Atlético Goianiense tá a 3 pontos do Botafogo, mas se o Botafogo ganhar e o Atlético... Se o Botafogo ganhar do Atlético, passa ao próprio Atlético. Aliás, qualquer time aqui, América, Volta Redonda, Botafogo, quem ganhar passa o Atlético no número de vitórias. O Paysandu, se ganhar e o Atlético perder, passa também, porque fica com 5 vitórias, o Paysandu iria a 5 vitórias e o saldo do Atlético iria para pelo menos -3. E o Paysandu ganhando vai para pelo menos -2. Então, qualquer time que ganhar, se o Atlético perder, o Atlético é ultrapassado. Então tá numa posição que não é confortável também o Atlético. Mas mesmo assim, é um duelo de times ali, né? O Atlético querendo escapar da zona e o Botafogo lá dentro da zona. Então acho que o favoritismo tá nas mãos do Atlético para esse jogo. Criciúma e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, o único time que não é da primeira divisão, que passou de fase na Copa do Brasil, né? O CRB eliminado pelo Cruzeiro, o CSA eliminado pelo Vasco, o Retrô eliminado pelo Bahia e o Atlético eliminou o São Paulo. Então foi uma demonstração de força do Atlético. Mas o Criciúma, pra mim, é favorito nesse jogo, certo? Mesmo o Atlético demonstrando essa força ganhando da equipe do São Paulo, não sei se tem a mesma pegada numa Série B, tá? Né, o mesmo nível de entrega, de dedicação. Então eu creio que o Criciúma é favorito nesse jogo. Esses jogos aí já amanhã, certo? Avaí, Cuiabá, Atlético Goianiense, Botafogo, Criciúma e Atlético Paranaense na segunda-feira, na verdade. Esse Criciúma e Atlético, já na segunda-feira. Paysandu e Vila Nova. Pela fase, eu vou no Paysandu, hein? É um time da zona do rebaixamento e o Vila Nova quer se aproximar do G4, mas eu acho que o Paysandu vai ganhar esse jogo. O Paysandu vem numa fase muito impressionante, né? Um time que não estava ganhando nada, não ganhava de ninguém e de repente conseguiu uma grande fase. Mas agora já vem de 3 empates consecutivos, só que não perde há muito tempo a equipe do Paysandu. Nesse jogo eu vou de Paysandu, tá? E para encerrar a rodada, CRB e Atlético na terça-feira, fechando aí os jogos dessa rodada. O Atlético, um time que não perde há muito tempo, certo? E o time do CRB, um time que vem tropeçando bastante nessa Série B, certo? Ganhou na penúltima rodada da equipe do Novo Horizontino, então foi um grande resultado, mas que vem oscilando, certo? Agora, jogando em casa, a equipe do CRB já teve grandes resultados. Como mandante, o time do CRB tem 19 pontos em 9 jogos, uma boa campanha, certo? E fora de casa, a equipe do Atlético tem a terceira melhor campanha. 13 pontos em 10 jogos, mas mesmo assim é um aproveitamento bem mais baixo do que o CRB como mandante. Dá pra ver também aí o nível a diferença, né, das pontuações entre casa e fora, sabe? Então, apesar de ser uma boa campanha da equipe do CRB como mandante, não é tão ruim assim, é o 7º melhor mandante e é o 13º no campeonato. O time do CRB vem oscilando bastante e o Atlético vem crescendo muito na competição. Cara, eu fico meio assim, né? Eu vou até de empate nesse jogo, mas acho que o time do CRB em casa pode surpreender também, certo? Então, vamos observar aí o que essa partida daí vai apresentar, mas eu acho que CRB e Atlético, cara, não sei, sinceramente. Fica uma incógnita, né? O time do CRB não ganhava de ninguém, tava perdendo o jogo tudinho, até dentro de casa, aí pegou o Novo Horizontino e meteu 4-0, tá ligado? Então, a gente não sabe o que esperar nessa competição.
Enfim, palpite aí pra esse jogo, eu acho que eu fico ali em cima do muro, né? Um empate pela má fase do CRB e pelo que o Atlético vem apresentando nessa sequência aí de jogos, tá bom? Mas é isso aí, pessoal. Série B do Campeonato Brasileiro pra vocês. Agradeço a presença de todo mundo aqui no nosso vídeo. Se inscreve aqui no canal, dá o like e vamos que vamos, galera. Valeu!